profissionais do futuro, meu nome é Kate Miranda, eu sou professora da PDF, certo? E também sou assistente social e é por isso que eu vou aqui comentar sobre temas da sociedade de relevância social, tá bom? Que estão aí em alta, mas muita gente não sabe muito bem como se aprofundar. Não vou cortar não, vai ficar assim mesmo. E eu trouxe essa proposta. Aqui a gente tem a caixa do meu óculos com vários assuntos. Eu vou sortear um assunto e vai ser como se você chegasse para mim e falasse: Kate, o que que você entende ou o que que você acha disso? Por quê? Porque eu não me preparei. Coloquei vários assuntos aqui, então eu não sei qual assunto eu vou tirar, tá? Vai funcionar desse jeito. Poderia ter arrumado uma caixinha melhor? Poderia, né? Não a caixinha do meu óculos. Poderia ter colocado um vinho melhor? Poderia, mas não gosto. Gosto de vinho barato. Poderia, mas eu não gosto. Já fiquei com raiva, né? Porque eu levei 1 hora para organizar tudo isso, para pintar a minha cara, ficar parecendo uma boneca, organizar tudo isso. Poderia ter arrumado um cenário que não fosse no meu quarto, com o meu guarda-roupa do lado? Poderia, mas eu não tenho paciência. Não tenho, já demorou demais. E é isso. Inclusive, você deve estar impaciente com eu falando tanto. Enfim, vamos continuar. E é por este motivo, pessoal, que eu vou trazer esses assuntos, para despertar, né, o pensamento crítico de vocês, para vocês refletirem, e também para despertar a vontade de vocês pesquisarem sobre esses temas, tá bom? Esses vídeos vão ser lançados todas as sextas-feiras aqui nesse canal, tá bom? Não vai ter um horário específico porque eu sou toda bagunçada e desorganizada, mas vai sair, tá? Bora sortear o primeiro tema? Bora! Vou fechar até meu olho. Tomara que seja uma coisa de leve. Eu coloquei vários assuntos, tá, gente? Tomara que seja uma coisa de leve, né? Pra não começar o primeiro vídeo já esculhambando tudo. Porque eu sou um pouquinho agressiva às vezes. Não parece, mas eu sou. Por dentro eu sou. Qual foi o assunto? Ai, que legal! Olha só o papel, viu? Que organizada. Minorias, gente. Minorias. Eu vou falar sobre minorias. Muita gente não entende, né? Por que a gente chama de minoria. Sabe por que muita gente não entende? Porque as pessoas, quando a gente fala minoria, elas associam a quantidade. Quantidade de pessoas. Então elas pensam assim. Vocês falam que os pretos são minoria, os LGBTs são minoria, as mulheres, né, são minoria, a população indígena é minoria, os pobres estão dentro das minorias, né? Pobres, né, pessoas em situação de vulnerabilidade social. Eu vou falar pobre, minha gente, e eu vou tentar diminuir um pouco os termos técnicos, porque esse vídeo tem que ser acessível, tá? Esse vídeo tem que atingir a linguagem de quem vai assistir, para que a pessoa possa captar, tá bom? A gente tem que se adequar, tem que ter aí uma metodologia, né, de acordo com o espaço, localidade da pessoa e a pessoa que está assistindo. Já dizia, né, o nosso queridíssimo Paulo Freire, tá? Deixa eu tomar um pouquinho do meu vinho. Eu borrei o batom na minha boca? Não, ó, porque eu meti o dedo no batom também. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente fala minoria, não tem a ver com quantidade de pessoas que estão dentro desse grupo social. Porque se a gente parar para pensar, existem muito mais pessoas pobres, pessoas pretas, pessoas que sofrem, né, com a desigualdade social, do que pessoas que não sofrem, certo? É lógico, certo? Então por que a gente chama de minoria? Porque essas pessoas, por mais que elas sejam maioria em quantidade, né? Por mais que a maior parte da população, vamos colocar no Brasil só, por mais que a maior parte da população no Brasil sofra com a desigualdade social, desigualdade social engloba, né, tudo. Então por isso que eu tô falando. Por mais que sofra com a desigualdade social, a maior parte da população, quando a gente fala minoria, não tem a ver com quantidade. Tem a ver com privilégios e direitos sociais e acesso que essa população tem, tá bom? Quando a gente vai falar de repartição, né? Por exemplo, repartição dos bens públicos, dos serviços públicos e até mesmo da renda, né? Da grana, da bufunfa, do dinheiro. Aqui me fugiu a palavra técnica agora.
Riqueza socialmente distribuída. Olha lá, por mais que a riqueza do Brasil não seja distribuída de forma correta, tá me bananei toda, minha gente. É difícil falar sem se preparar, viu? Vamos de novo, recapitulando, vamos de novo. Então, eita, eu vou ter que tomar um vinho pra fugir, voei. Essa é a proposta do vídeo, É como se eu estivesse conversando com você aqui, pessoalmente, sem preparação, tá? Vamos lá. Devido, né, essa questão de várias raízes sociohistóricas, da forma que o nosso país ele foi construído, vários grupos, por mais que eles sejam maiores em quantidade, eles têm menor acesso aos seus direitos sociais, tá? Não têm quase nenhum privilégio, certo? Eles ganham a minoria, eles ficam com a minoria, eles ficam com o resto do que tem. E quando a gente fala de distribuição de renda, certo? A maior parte do Brasil, né, a maior parte da população, fica com a menor parcela dessa renda, enquanto um grupo bem pequenininho fica com a maior parte da grana, entenderam? Então, essa desigualdade social relacionada também, não só social, à desigualdade econômica e a outras desigualdades, que faz com que esses grupos, eles fiquem com a minoria dos direitos, a minoria dos privilégios, a minoria dos acessos. Nós nos tornamos, eu vou me incluir, né, por fazer parte de um grupo que é minoria, nós ficamos com o resto. Nós somos marginalizados, excluídos socialmente, nossos direitos, eles são negligenciados, por mais que estejam lá na Constituição, a gente não tem acesso a tudo que está lá escrito. Existem políticas públicas, existem, mas nem sempre elas conseguem ser efetivadas, tem um processo bastante burocrático por trás de tudo isso. Então acaba que a maioria da população brasileira se torna a minoria, porque é desprivilegiada, não tem privilégio nenhum. E aí tem gente que fala assim, ó, por exemplo, mas cota racial, cota de escola pública e essas outras coisinhas são privilégios, né? São privilégios. A mulher ter uma legislação específica, como a Maria da Penha, né, a Lei Maria da Penha, é um privilégio. A partir do momento que esses grupos, tô falando como as pessoas dizem, tá? A partir do momento que esses grupos, eles têm esses direitos que nós não temos, por exemplo, no caso da mulher, né? Que a mulher tem a legislação e o homem não tem, existe aí uma desigualdade. Não tem gente que sai falando isso, né? Não tem gente que fala assim, não é justo o preto ter cota racial porque vai ter um privilégio em cima do branco. Não é justo. Gente, vocês acabaram de... Vamos recapitular agora o que eu falei no início do vídeo. Vocês viram que as minorias, elas dentro da sociedade já são desprivilegiadas? Ou seja, essas pessoas que não se encaixam dentro dessas minorias, né? Elas têm privilégios naturalmente, né? Elas têm privilégios. Quer um exemplo? Um exemplo muito claro. Um casal hétero, né? Um casal hétero e cisgênero andando na rua, se der um beijo, se der um abraço, se fizer um carinho numa rua isolada, não vai ter medo. Vai ter medo de quê? Vai ter medo de vir um assaltante, de roubar, ok? Vai ter esse medo. Mas vai ter medo de sofrer homofobia? Não vai ter medo de sofrer homofobia. Você vai morrer num beco porque você tá abraçando seu namorado ou sua namorada se você for hétero? Não. Mas se você é gay ou lésbica, por exemplo, ou bissexual, enfim. Se você não for hétero e você estiver numa viela isolada, né, você vai fazer o quê? Você vai ficar com medo de trocar um carinho, um abraço, porque a pessoa vai vir te matar só pelo fato de você ser gay ou lésbico, bi, enfim, só pelo fato de você não ser hétero. Tá aí a diferença. Então, o hétero, ele tem privilégio, porque ele tem a liberdade de trocar carícias, amor e o que for, de uma forma que o casal homossexual não tem. Porque vai ser agredido, vai se até perder a vida, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. E eu falo isso com propriedade, tá? Eu falo isso com propriedade de causa, né? De vivência. E a gente tem que entender que todas essas pessoas que não estão dentro das minorias, elas já têm privilégio socialmente.
E aí acaba tendo essa desigualdade. Então, se existe esse desequilíbrio, é necessário, né, intervenções públicas que façam com que essa desigualdade seja equilibrada. Não fique tão desigual. Então é por isso que tem essas reparações, que é para fazer com que, ó, quem tá lá embaixo, tá, consiga chegar no mesmo patamar de competição na vida, na sociedade. Ah, Kate, mas você tá querendo dizer que um preto tem menos capacidade de fazer uma prova do que um branco? A gente não tá falando, minha gente, de capacidade intelectual, não. Vocês têm que tirar isso da cabeça. A gente tá falando de desigualdade social, a gente está falando, por exemplo, de racismo, a gente está falando de questões que fazem com que as minorias fiquem atrasadas, fiquem atrás, tá? Que não consigam competir, que não consigam seguir na mesma linha. Quem estudou em escola pública sabe que o ensino não é o mesmo de uma instituição privada. Então, quando for fazer uma prova, não vai estar ali no mesmo nível de competição para ter acesso a alguma coisa. Vai ser o quê? Injusto! Injusto! Injusto. Estão entendendo? Estão entendendo como é que funciona? As minorias são todos aqueles grupos, né, que eles não possuem os mesmos privilégios que aquela galera que não tá na minoria tem. Certo? Kate, existe a minoria. Quando a gente fala minorias, Kate, quando você fala minorias, você quer falar o quê? Quando eu falo minorias, eu tô falando no plural, então eu tô aqui englobando todos esses grupos que passam pelo processo de desigualdade social e são vítimas da desigualdade social, tá? Certo? Mas a gente precisa entender que existem recortes dentro desse grupo, tá? Não quer dizer que aqui é a minoria, então todo mundo que tá dentro desse grupo, minorias, sofre do mesmo jeito com a desigualdade social? Não, tá bom? Não. Cada um passa por um processo de desigualdade social específico de onde ele está incluído. Como assim, Kate? Eu sou pobre? Eu sou pobre. Um exemplo, eu sou pobre, Kate, nasci numa comunidade periférica, mas eu sou branca. O meu amigo, ele é pobre, nasceu numa comunidade periférica, mas ele é preto. Nós dois fazemos parte de um grupo minoritário? Fazemos. Mas nós sofremos o impacto da desigualdade social da mesma forma? Não, porque a gente tem aqui um recorte, né, muito específico, que é a questão racial. Ele é preto, eu sou branca, consequentemente ele vai sofrer o racismo e eu não. Então ele sofre com maior impacto. A mesma coisa se fosse uma relação aí de uma pessoa hétero com uma pessoa homossexual, né? Uma pessoa cis com uma pessoa trans. Então é por isso que a gente precisa entender. Existem as minorias, que são esses grupos, tá? Que sofrem com a desigualdade social, sofrem com o preconceito, mas todas essas pessoas, por mais que elas façam parte da minoria, elas não sofrem da mesma maneira, tá bom? Gente, tem muito pano ainda para ser discutido, mas esse vídeo vai ficar imenso se eu continuar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu falei alguma besteira, me perdoem. Coloquem aqui nos comentários os assuntos que vocês querem que eu traga. Se eu tiver, né, capacidade, se for, né, da minha orçada falar sobre o que vocês mencionarem, eu falo. Se não, minha gente, eu não falo, que eu não falo, que eu não sei, tá bom? Tá certo? Posso até estudar, mas se eu não tiver propriedade para falar, minha gente, eu prefiro não falar. Tá? Ok? Ok? Beleza? Beleza? Até sexta-feira que vem. Curte, compartilha e ajuda a boneca aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Tchau!